Bom dia, bem-vindos a mais uma Pegando-se as Escrituras. Hoje nós vamos concluir o estudo do livro maravilhoso de Êxodo. Vai ser uma coisa muito tremenda, a visão, né, do todo, olhar tudo em perspectiva. Mas vamos orar ao Senhor. Senhor, vem, Espírito Santo de Deus. Eu sei que tu já chegaste nessa reunião antes dela ser aberta, tu já estavas aqui. Mas quero te pedir, Espírito, vem com a tua porção dobrada, vem dupla porção, vem falar aos corações, vem abrir os olhos espirituais, tira as escamas, mostra quem tu és, mostra como tu ages, mostra o teu convite, não só o convite, mas a insistência em estar junto conosco e a nossa desobediência, a nossa obstinação, a nossa distração com outras coisas. Ajuda-nos, Senhor, a te colocar em primeiro lugar para podermos desfrutar verdadeiramente da tua santa presença e caminharmos junto contigo. Vem, Espírito, caminhar conosco nesses próximos 60 minutos. Vem ser conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Olha, hoje a gente vai concluir, né? Como eu disse, o livro de Êxodo. Nós vamos começar no capítulo 35, mas nós vamos inicialmente rever um pouco do capítulo 34, que é fabuloso. Se você não viu o 34, antes disso aqui, volta lá, porque ele nos ajuda a colocar tudo em perspectiva. Perspectiva é a palavra do dia, viu? Com relação a tudo isso aqui. Semana passada nós vimos o capítulo 34. E aí, logo no começo, né, versículos 1 a 4, você já vê Deus dizendo a Moisés para talhar duas tábuas de pedra e subir novamente ao Monte Sinai. Eu não sei o quanto você tem acompanhando, ele já subiu ao Monte Sinai uma vez, já ficou lá 40 dias com Deus, ele já disse: desce lá, desce que o teu povo está aprontando. Moisés desceu e pá, quebrou as tábuas da lei, né? E aí, dessa vez, Deus diz: olhe, talhe duas tábuas de pedra de novo e suba, mas ninguém deve vir com você, porque antes ele subiu, mas ele não foi sozinho. Mas dessa vez ele disse: ninguém deve vir com você. E aí a gente viu um pouquinho mais pra frente, né, que Deus revelou o seu caráter. Ele se apresentou, não é ninguém dizendo assim: Deus é isso, Deus é amor, né? Deus é justiça, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é misericordioso. Ele disse: Senhor, Senhor, ele falou, né? Yahvé, sou Deus compassivo. Ele é um Deus que a primeira coisa que ele diz é: eu tenho compaixão de vocês. A gente precisa dessa compaixão. Mas ele disse: eu sou misericordioso, eu tenho misericórdia, eu sou um Deus generoso, eu sou um Deus paciente. Ele falou. Ele nem precisava falar, né? Se você lê a palavra, você sabe que Deus é paciente, né? Sou um Deus cheio de amor e de fidelidade. Ele é fiel. Se ele diz que faz, ele faz. Eu disse: eita, será que era isso mesmo? Será que ele quis dizer assim? Será que ele... Não. Ele é fiel. Ele mantém o seu amor a milhares e perdoa a nossa maldade, a nossa rebelião, o nosso pecado. Mas ele lembra, ele mesmo lembra. A gente não pode se esquecer que ele é um Deus justo e ele não deixa de punir o culpado. Ele castiga os filhos e os netos. E a gente viu, né? Assim que ele diz: eu castigo os netos até a segunda, terceira, quarta geração. Por quê? Porque o nosso pecado influencia especialmente os da nossa casa, aqueles que estão junto conosco, assistindo o nosso exemplo. Às vezes a gente fala uma coisa e faz outra, não tenha dúvida, o que a gente faz vai ser visto, vai ser seguido, e a gente não quer ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Mas aí Deus continua, né, por ali. A gente vê que Moisés prostrou-se com o rosto em terra, né, declarou a santidade do Senhor e ele disse: Senhor, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente. Guarda essa palavra, porque essa palavra tem tudo a ver com o nosso final hoje.
chegar lá no 34, né? Mas no 40 a gente vai dizer, olha, Deus disse que ia conosco. Eu pedi, né? Eu pedi a face em terra. E aí eu também queria lembrar muita coisa importante no 34, minha gente, que Deus adverte para eles não se misturarem com o povo da terra, não se misture com aquele povo. Por quê? Porque vocês vão ser tentados e a nossa carne é fraca. Então Deus diz: não se misture com o pecado. A gente deve amar o pecador, a gente deve buscar o pecador, mas a gente precisa ser sal e luz na vida do pecador. A gente precisa ser sal e luz na vida deles, e não que eles influenciem a nossa vida. Muito importante a gente compreender o nosso papel ali, né? O nosso papel é jogar a luz de Deus, espelhar a santidade de Deus na vida das pessoas, né? E também ele lembra de celebrar os grandes feitos de Deus, né? Aqueles momentos em que Deus se revelou, em que Deus fez uma grande obra, porque a gente pode se lembrar num momento difícil, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Aquela situação estava muito difícil, mas Ele fez, Ele faz de novo, Deus faz de novo. Então vamos ter nossos altares, né? Ter as nossas celebrações. A gente está vivendo um momento importantíssimo, que é um momento de quaresma, onde a gente é chamado a se lembrar, né, de toda a atividade de Jesus aqui na Terra, que culminou com a sua morte e ressurreição, o maior feito da história. Mas a gente não pode se esquecer de que tudo isso que a gente está estudando aqui nesse livro de Êxodo só aponta para Jesus. Fica aí ligado nesse negócio, né? E aí, o capítulo 34, para finalizar aqui também, ele também lembra que Moisés passou 40 dias 40 noites no monte, sem comer água e sem beber pão. Gente, isso não está escrito lá à toa. Isso quer dizer que quando você tem Deus, você não precisa de nada, nada, nada. Nem aquilo que Ele nos dá, né? A nossa alimentação, porque a gente tem o pão da vida. A gente chama Jesus do pão da vida que desceu do céu, né? E Ele é a vida, na verdade, né? Sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos se lembrar de que Ele é mais do que suficiente para nós. E aí a gente vê, eu queria ler aqui os últimos versículos do 34 que dizem assim, versículo 33, né, do capítulo 34. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Moisés tinha acabado de falar com aqueles líderes ali, e ele se cobriu com o véu porque lembra que a sua face resplandecia, porque ele tinha estado na presença de Deus. Aí o versículo 34 diz: Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. A face dele resplandecia. E eu vou dizer, a nossa também resplandece. Quando você tem estado na presença do Senhor, a sós com Ele, conversando com Ele, você resplandece isso. As pessoas podem perceber isso em você. E às vezes você nem precisa tirar o véu aí, porque a gente não resplandece tanto ali, né? A gente não passa 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, mas podia se arriscar um pouco, né? Enfim. Então, vamos começar hoje com o capítulo 35 de Êxodo. E aí, eu já começo com uma coisa intrigante aqui, né? Os versículos 1 a 3, eles dizem: guardem o sábado. Guardem o sábado. Gente, quando eu lia esses versículos, eu dizia, meu Deus do céu, aqui tem aquela narrativa, né? A gente acabou de ver, Moisés falava com Deus e falava com o povo, a sua face resplandecia, e daqui a pouco parece que o assunto quebrou, né? E Deus diz: guarde o sábado, porque o sábado é santo. Trabalhe 6 dias, mas no sábado você pare e descanse. Até meditar sobre essa palavra. Então, isso que parecia não
ter nada a ver com aquilo que Deus estava dizendo, né? Poxa vida, isso é uma lei, isso devia estar lá, né? E presta atenção, eu fui olhar de novo, né? Lá nas tábuas da lei. O mandamento de guardar o sábado, ele está no início, ele não é o primeiro, né? O mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas, não ter ídolos, né? Não estar, não colocar ele debaixo de nada. Mas logo em seguida, antes de toda aquela coisa de respeitar pai e mãe, papapá, tá ali o guardar o sábado. E sabe por que isso? Porque isso não é uma lei, uma regra, né, como a respeito de seu pai e sua mãe, mas isso é uma forma de conduta. Por quê? Aqueles homens iam mergulhar num grande trabalho. Deus tinha comissionado pessoas para construírem um tabernáculo que representava a sua presença. E agora essas pessoas podiam se empenhar ali. Eu vou arregaçar a manga, eu vou trabalhar, eu vou fazer, vamos lá, coragem, acorde cedo, trabalhe, dê o seu melhor. Mas a gente não pode se esquecer de que a gente está trabalhando para o Senhor. É Ele que vai à frente e nós vamos atrás. O que que significa isso? Ele precisa ser a fonte da nossa energia, a fonte da nossa motivação, a fonte da nossa direção. E aí Deus coloca uma advertência assustadora aqui no versículo 2, ele diz assim: todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Por quê? Porque parece que você está fazendo uma coisa para Deus, mas você não está obedecendo a Deus. Olha, Deus diz assim: quem me ama, obedece às minhas palavras. Então, Ele está dizendo: descanse no sábado. Pare e medite. Por que eu estou fazendo isso? Como eu estou fazendo isso? Porque senão eu vou começar reclamando. Estou fazendo muito. O outro está fazendo nada. O outro chegou atrasado. O outro não sei o quê. Eu preciso disso aqui. Não tenho. Eu não tenho esse negócio. Como é que eu vou fazer isso que o Senhor mandou? Contando com o Senhor, aguardando no Senhor. Então, a gente precisa saber que Ele é aquele que faz, Ele é aquele que realiza de fato. O que Ele disse para você fazer, é Ele que vai com você. Foca nele, tenha atenção nele, né? Porque essa obra precisa ter ele como centro. Então, lembra, guardar o sábado é um dos primeiros mandamentos, mas ele é também um, um recurso que Deus colocou para nós não perdermos a comunhão com ele. Parar para orar é uma garantia que esse fogo vai estar no lugar certo, amém? E aí nós vemos os versículos 5 a 11, que é de novo, né, aquele convite: tragam ofertas para o tabernáculo. E aí, eu vou ler aqui os versículos 5 e 6, dizem assim: separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor o ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino e pelos de cabra. E aí ele continua. E eu quero ressaltar para você esse versículo 5 dizendo assim: todo aquele que de coração estiver disposto. Não dê nada a Deus de coração apertado. Às vezes a gente chega a dar o dízimo, ah, meu Deus do céu, não sei como é que eu vou fechar aqui o mês, tararara, aquela preocupação. E essa não é a atitude de quem dá a Deus. Essa não é a atitude. A atitude de quem dá a Deus é: Deus, obrigada por essa provisão que eu recebi. Obrigada porque eu estou declarando com isso, com esse dízimo, com essa oferta que eu sei que veio de ti, que eu sei que tu és o meu provedor. Ele quer que a gente se relacione com ele em tudo e na adoração, mais ainda, porque a gente está dizendo: foi você que me deu, é você que me sustenta. Eu sei que eu dependo de você. E ele ama isso, né? E no versículo 10 diz assim: todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. Aí fica a reflexão: que talento ou que dom, né? Abençoado Deus deu a você.
É para dar isso também a Deus. Às vezes você administra muito bem, às vezes você canta bem, às vezes você toca bem, mas tem que ser para a glória do Senhor, não é para o povo perceber a sua técnica maravilhosa ou ai, que voz deliciosa. Não, é o Senhor. Tudo que você tem deve apontar para o Senhor. Tudo que Deus colocou em você, na sua vida, ou no seu bolso, no seu interior, é para a gente doar para Ele, apontando e dando glória a Ele, né? Enfim, seguindo aí, a gente vai ver que tem muita repetição nesses trechos que a gente vai ver, e aí a gente vê que dos versículos 10 a 19 tem uma repetição de Êxodo 25 a 31. Muita coisa daqui para frente vai referenciar os capítulos 25 a 31, que é quando Deus ordenou tudo em detalhe. Ele disse qual era o material a ser usado, o que era para ser feito, como era para ser feito. Ele deu as cores, ele deu as medidas, ele deu a colocação de cada coisa. Deus disse: esse móvel vai aqui, aquele móvel vai ali. Bote uma decoração assim na cortina. Tudo deveria ser feito de uma forma ditada pelo Senhor. Eu gosto de dizer a palavra prescrita, como o médico diz assim: tome esse remédio, mas tome 3 vezes ao dia, com distância de tal hora, com a barriga cheia para não dar problema de azia. O médico passou, prescreveu aquilo e a gente deve seguir. Aqui Deus está fazendo isso, Ele está prescrevendo. Ele está dizendo, faça, mas faça de algum jeito. Gente, eu me dei o trabalho de ver, porque no estudo você vê as pessoas citando. Eu fui ver na minha versão, NVI, contei, usei o Ctrl F lá, ache, a palavrinha, o verbo, né? Faça ou façam, no plural. Na minha versão, nos capítulos 25 a 31, tem esse termo, né, que é o imperativo de fazer, faça isso, faça aquilo. Façam 68 vezes. 68. Se você olhar, se você tiver com a sua Bíblia aí, abrir rapidamente, versículos, capítulos 25 a 31, você vai ver, principalmente 25 ali, tem muito, mas muita. Todo parágrafo praticamente começa com faça, 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 faça. Deixa eu fazer, faça assim, faça aquilo outro, né? E tem palavras ali várias nesse tempo imperativo. Eu estudava isso na escola, não sei se eles ensinam hoje, né? Aí diz, tragam, revista, não é de ler não, né? Revista, faça um revestimento assim assado, mande fundir, tudo no imperativo. E aí a gente chega no capítulo 35 e outros que eu vou apontar para frente, e tem o tempo pretérito, o tempo passado. Aí ele diz, trouxeram, em vez de tragam, trouxeram. Aí tem, se dispuseram, apresentaram, teceram. Tá tudo ali, né? Faça, fizeram, né? Aí eu quero ler para vocês aqui os versículos 30 a 35, capítulo 35, né? E depois eu vou dizer por que que eu estou ressaltando esses versículos aqui. Diz assim: Disse então Moisés aos israelitas: O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Aoliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. A gente já leu isso antes?
Sim, a gente já leu isso antes e eu queria dizer a você, o que foi dito antes permanece. Há muita repetição aqui, por isso que a gente está fazendo esse fecho, né? Tudo do capítulo 35 até o 40, porque há repetição. Mas eu vou dizer a você, leia e reflita, porque quando Deus repete, Ele está dizendo assim: pare e reflita. Não adianta a gente chegar aqui e ficar explicando e ressaltando coisas. A gente precisa deixar o Espírito Santo de Deus falar a nós. O que é que ele está querendo dizer a você hoje? Eu tenho certeza que ele quer falar a respeito do seu dom. Tem gente que diz: eu não sei qual é o meu dom. Olha, Deus colocou em você, ele devia resplandecer para as pessoas, imagine para você. Às vezes a gente pensa que o meu dom está assim, eu toco muito bem, eu falo muito bem, mas não é assim, é o dom, né? Quando você toca muito bem, isso é um talento. Quando Deus lhe dá o dom de tocar a vida do outro com esse som ou com essa palavra, isso é dom de Deus. Isso é instrumento de Deus na vida das pessoas. Eu quero convidar você a meditar sobre o seu dom, sobre o dom que Deus colocou em você. Estou falando no singular, por quê? Porque tem um dom maior, tem um dom que é para você tomar posse e ir à frente. E às vezes ele precisa de dois ou três, né? Às vezes paciência é um dom também. Ele lhe dá o dom, se você tiver que lidar com pessoas, ele vai lhe dar paciência para fazer o que for, né? Ele vai lhe dando capacidades, estratégias, ele vai fazendo. Então, pare e medite nessa repetição. Fica ali, Senhor, aquilo ali você colocou naqueles homens para fazer tecelagem. Eu fico pensando, aquele povo no deserto, o pó na cara, e eles fazendo tecidos. E para mim, que acho que não tenho os dons de arte, a ideia de fazer isso ali naquele ambiente parece uma coisa bem miraculosa para mim, né? Enfim, eu queria passar para o capítulo 36 agora, tá? Vamos para o capítulo 36, porque agora chegou o momento de agir. Finalmente, gente, olha que o tempo está passando. Não há não há uma contagem de tempo clara, mas por detalhes do texto ali, né, a respeito do primeiro dia do mês tal e tal, tal, entende-se que esse povo passou ali muito tempo. O povo passou muito tempo para fazer aquilo que Deus tinha ordenado. E eles tinham dito: nós vamos fazer. Mas eles permitiram uma distração no meio deles. E agora, no capítulo 36 é que a gente vai começar a agir. Então, começando aqui o capítulo 36, o texto diz assim: assim farão Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Eu coloquei essa observação mais para frente, mas aqui, lendo esse texto aqui, gente, como o Senhor ordenou, é algo que se repete tanto nessa parte final da realização, porque lembra, Deus disse, tudo precisa ser feito como eu ordenei ou como eu prescrevi. E aqui agora a gente está vendo uma dessas ocorrências, né? No versículo 1, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e a Oliabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Isso dá uma ideia de continuidade. Eles traziam e traziam e traziam, e agora tem uma coisa, eu não sei se é inédita na Bíblia, no meu conhecimento limitado, é inédito sim, né? O Senhor pediu que eles trouxessem
E eles trouxeram os que estavam dispostos, viu? Os que estavam dispostos, não foram todos, mas os que estavam dispostos. E eles trouxeram bastante, eles trouxeram mais que suficiente. Vê só o que dizem os versículos 4, 5 e 6. Diz assim: Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho. Alô? Vamos parar aqui. A ordem para a gente é fazer isso aqui, mas a gente vai parar. Para quê? Versículo 5. E disseram a Moisés: O povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita essa proclamação em todo o acampamento. Olha a proclamação que Moisés ordenou, gente. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Esse é o padrão de Deus. Abundantemente mais. Abundantemente mais. Imagine a frustração de quem diz assim: amanhã eu dou. Ah, amanhã eu dou. Vamos ver quanto é que o pessoal dá. Às vezes a gente faz umas campanhas, né? Ali no grupo da igreja, né? Alguém está precisando de ajuda. Eu me lembro agora de uma certa pessoa que eu não sei quem é, trabalhava como moto, Uber moto, e teve um acidente e estava precisando de ajuda. Agora a provisão não podia vir, ainda tinha que pagar o conserto da moto e pá. Aí você ajuda ou não ajuda? Se não, vamos ver se o povo levanta isso em mim, se eu chego não. Mas veja, essa é a hora de nós sermos Deus na vida da pessoa. Nós sermos Deus, atuar na vida da pessoa. Sabe como é? Aí daqui a pouco assim a pessoa agradecendo, obrigada, obrigada. Ai, foi tudo a provisão, veio, Deus é bom e pá. E você ficou fora dessa. Você perdeu aquela oportunidade. Você não fez parte da obra que Deus realizou na vida daquela pessoa, né? É uma frustração que você podia ter evitado, né? Se o seu coração tá inclinado a isso. Eu fico pensando assim, meu Deus, como eu queria ver o pastor Geis dizendo assim: Olha, esse aqui é o momento de oferta, mas a gente vai só tocar o louvor. Tragam nada não, porque a gente não tem mais onde botar. A gente não tem mais onde botar comida, cesta básica. A gente não tem mais onde botar dinheiro para carteira, para renovação, não sei o que, lá. A gente não tem mais. Paulo não sabe mais o que fazer com o dinheiro que vocês disseram, porque os ar-condicionados estão tudo consertado, porque o negócio está tudo funcionando, porque a gente fez um auditório para a gente ter a aula de Bíblia ao vivo aqui, enquanto o louvor é, ensaia. A gente tem recursos para tudo. A gente vai sair daqui para um lugar cheio de estacionamento. Você tem que se preocupar de botar o carro sei aonde. Já pensou, minha gente? Isso acontecendo? Olha, eu dou glória a Deus, porque eu creio que isso vai acontecer, viu? Eu creio que isso vai acontecer. Só temos que aguardar o momento certo, né? Chegar ao capítulo 36. Chega ao capítulo 36 da nossa história. Mas vamos para frente. Aí eu já disse a vocês que havia muita repetição, que os capítulos 25 a 31 de Êxodo tinham 68 vezes o termo faça, o imperativo faça ou façam, né? Os capítulos 36 a 40, a gente conta dezenas de vezes o verbo no passado. Fez, né? Tudo feito, realizado. E o detalhe, né? Que a gente vê como o Senhor tinha ordenado. A maioria das vezes está escrito lá como o Senhor tinha ordenado a Moisés, mas dependendo da construção da frase, né? Moisés parará papapá, como o Senhor tinha ordenado. Mas o Senhor ordenou a Moisés, a gente sabe. Eu contei 15 vezes, pelo menos, esse termo, essa frase inteira, como o Senhor tinha ordenado, né? Tudo precisava ser feito como era prescrito. Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E eu me lembro que no começo eu ficava louca quando eu via assim, por que Deus não aceitou o- a oferta de Caim? Por que ele não?
Ele não tirou da plantação dele e ofertou da plantação dele para Deus. Por que Deus não aceitou a oferta dele? Porque não era oferta de sangue. Não era oferta de sangue. E a gente sabe que o sangue representa o sacrifício que era necessário para a remissão, né, dos pecados. A oferta, ela já representava, ela já apontava para Jesus. Ah, mas ele não sabia disso. Não precisa saber. Só precisa obedecer. Só precisa obedecer. A gente precisa entender nada que Deus fala. Eu digo assim, na Bíblia, a gente vê, minha gente, Deus falando muita coisa, né? Santifique-se, né? Ajude o outro, me adore, obedeça. Mas não tem dito, entenda. Você não lê a palavra, entenda o que eu estou dizendo, entenda o que eu quero fazer. Ele diz, ele se explica, ele mostra, mas a gente não precisa entender, porque a nossa cabeça é limitada, ele sabe. A gente precisa obedecer, fazer como o Senhor tinha ordenado. É para fazer? É. É primícia? É. Não é assim, ah, se der no fim do mês, eu tô insistindo nisso aqui, porque eu fiquei comovida com esse abundou, sabe? Queria ver abundar na, na nossa comunidade, né? Na nossa tenda, a nossa tenda, né? De adoração ali. Eu queria ver isso, queria incentivar você a pensar nisso também. Tem muita coisa para a gente refletir nesse texto. A gente realmente precisa entender isso, né? Que tudo precisa ser feito segundo Deus prescreveu para nós, né? E esses homens fizeram, e como eles fizeram, a gente vai ver o resultado disso. A gente vai ver a que a obediência leva. Então, agora, né? Capítulo 40, pula aí para o capítulo 40. Por que que eu vou pular para o capítulo 40? Porque se você olhar o texto, no, assim, de 36 até o próprio 40, você vai ver ipsilíteres o 25 a 31 mudando o verbo para o passado, percebe? Tem os trechinhos. Façam isso, façam isso. Todos aqueles detalhes que Deus deu. Faça a coberta assim, o pelo de cabra, o pelo de não sei de quê, para ficar tudo certinho no lugar e depois como arruma. Aí a gente já vai pular para o 40, que é depois que isso inclui também a coisa das vestes sacerdotais, que a gente já estudou há muito tempo, e a coisa quando você institui, né, a ordenação, como deve acontecer a ordenação de Arão, que era o sumo sacerdote, foi o primeiro sumo sacerdote, e dos demais sacerdotes, que era a descendência de Arão, os filhos de Arão. E aí vamos para o capítulo 40, agora, versículos 33 e 34. Capítulo 40, versículos 33 e 34, diz assim: Finalmente, depois dessa história todinha que foi feito como Deus havia ordenado, finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina na entrada do pátio. E aí tem uma frase que eu queria que você marcasse aí, marcasse com, sei lá, um highlight, né, amarelo, grifasse. Assim Moisés terminou a obra. Terminar, concluir o que você fez para Deus, porque a gente começa, viu? A gente começa a dizer, não, vou para esse ministério, vou fazer isso, você, daqui a pouco chega a escala, mas nesse dia tem um aniversário de sei de quem. Eita, nesse dia a família vai para a praia. Eita, nesse dia se quê? Aí a célula, ai, hoje estou muito cansada, hoje está chovendo, hoje não sei o quê. Minha gente, a gente começa, mas a gente tem um problema sério de terminar. Está escrito aí, Moisés terminou a obra. E eu vou dizer, é muito detalhe. Gente, eu não quero perder tempo aqui falando das toneladas. Vê aí quantas toneladas de ouro, de prata, de bronze, tonelada. Aquele povo tão tinha que carregar, trazer para cá, trabalhar tudo isso de uma forma transportável. Você sabe que aquilo era um templo
transportável. Gente, eles não tinham aqueles caminhões que agora tem as igrejas ambulantes, né? Você enche aqueles caminhões com as coisas dentro e carrega. Não, eles tinham que carregar tudo aquilo. Tinham que transportar tudo aquilo. Tudo isso, e veja que a gente não lê aqui detalhes sobre transporte, mas tinha que ser feito, eles tinham que transportar toneladas disso aqui. Era um trabalho gigantesco. E foi terminada essa obra. Ah, agora a gente pode passar para o versículo 34, que diz: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Gente, Deus estava satisfeito com a obediência do povo. Deus estava satisfeito com a obediência daquele povo. E ele diz assim: o presente que eu vou dar a vocês, porque vocês fizeram isso, a minha presença. A minha presença. O ouro, vocês podem só fazer aqui para vocês ficarem olhando. Mas a minha presença é a coisa mais valiosa. É a minha presença. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então você vai parar de focar. O que é que eu tenho? O que é que eu comprei? Qual é o meu salário? Quando é que eu vou virar chefe? Quando não sei o quê? Quando é que esse menino vai me obedecer? E esse meu marido, não sei o que lá. Eu queria uma casa maior e eu queria um negócio novo e não sei o que. Você vai parar de pensar nisso. E você vai dizer: Deus, obrigada porque eu respiro. Obrigada porque eu sei que você me ama. Obrigada porque o meu nome está escrito no livro da vida. A gente precisa ter o nosso coração voltado para Deus. E a gente vai desfrutar da presença dele. E aí, versículo 35 diz assim: Moisés, preste atenção, minha gente, não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor encobria o tabernáculo. Gente, a mesma coisa que aconteceu quando Salomão completou e dedicou o templo. Tá lá, né? Eu não sei se você está familiarizado com isso, se não, anota aí. 1 Reis 8, 10 e 11. Tem algo bem parecido aqui, né? A glória de Deus encheu o templo, mas de uma forma que eles não puderam permanecer nele. E aqui, a mesma coisa. Desculpa aí, porque realmente é emocionante tudo isso para mim, muito emocionante. Assim, a presença de Deus naquele lugar, a presença de Deus enchendo o tempo, dizendo: Eu estou aqui. Era isso que eu queria que vocês fizessem. É porque era de ouro, é porque era de prata. Não, aquele povo não podia ter ouro e prata se Deus não tivesse dado a eles. Ele queria o coração deles, ele queria que eles estivessem voltados para ele. E ele estava conseguindo isso, e por isso ele estava hiper feliz. Agora eu vou passar para os versículos finais aqui. Êxodo 36, 40, né? 36 a 38. Diz assim: Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Aprenderam o quê? Obedecer a Deus. Ver, perceber os sinais de Deus. Deus não estava dizendo assim: fiquem. Não tem o verbo fiquem. Não. A nuvem não se erguia. E aí, eles não prosseguiam, nem ficavam murmurando: Ei, Moisés, vamos ou não vamos? Está na hora, a gente já está aqui há muito tempo. Nada disso. Eles permaneciam. Eles não prosseguiam. E não está escrito aqui, mas eu creio verdadeiramente que eles não murmuravam, nem reclamavam, nem ficavam com ideias próprias. Só partiam, continua o texto, no dia em que ela se erguesse. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Gente, isso é uma evidência clara, né? À vista de
todos a presença de Deus. É uma evidência de que Deus respondeu a oração de Moisés. Lá atrás, eu anotei aqui, Êxodo 33. Lembra da cara de Moisés? Assim, Senhor, se você não for conosco, nós não vamos. Eu não quero ir sem você. Vamos conosco. E agora Deus está dizendo: eu estou aqui na nuvem. Eu estou aqui. Você pediu, eu atendi. Ele disse: porque eu sei o seu nome. Ele disse: porque eu sei quem você é. Ele atendeu. Ele mostrou que estava presente. Não só mostrou a Moisés, como mostrou a toda a comunidade de Israel. E o livro termina com o cumprimento dessa promessa de Deus. Lá em Êxodo 29:45, diz: E habitarei no meio dos israelitas, e lhes serei o seu Deus. Esse era o desejo de Deus antes do pedido de Moisés, né? O pedido de Moisés está lá no 33, mas essa declaração de Deus está em Êxodo 29:45. No 29, Deus já tinha declarado: eu habitarei no meio dos israelitas e lhes serei o seu Deus. Isso é aquele Deus fiel. Lembra dele se apresentando no capítulo 34? Eu sou um Deus fiel. Se eu disser que eu faço, nem que eu tenha que engolir seco, porque vocês são um povo de dura cerviz. Eu vou fazer o meu desejo, eu vou estar com vocês. Então, minha gente, essa perspectiva aí, né, é para a gente guardar no coração teologia da presença de Deus. Hoje, às vezes a gente pensa, eu vou ali vou para o monte, eu vou para o monte que ali tem a presença de Deus, né? Eu vou para aquela reunião, ou a reunião do fogo, né? Meu Deus, o fogo pode ser uma nuvem. O fogo pode não arder. Às vezes o povo apaga a luz. Até hoje eu não entendo, juro por você, eu não entendo porque a gente apaga a luz, porque Deus é luz, a gente apaga. Não para ajudar o povo, porque às vezes as pessoas se constrangem, aí um chora, aí o outro não sei o quê, para as pessoas ficarem à vontade. Você fica à vontade na presença de Deus. Você vibra, você grita, você dança. Como Davi dançava, na presença de Deus, à vista de todos. Alguns vão ridicularizar, vão. A mulher de Davi ridicularizou ele. Ele estava aí, nem aí, porque ele estava sendo focado, né, na presença de Deus, que é isso que a gente tem que procurar. Pagar a luz para o povo não conversar. Jesus, gente, é só misericórdia de Deus, não, para a gente fazer isso. Vamos, vamos tentar, minha gente, exercitar, entrar na presença do Senhor e permanecer ali, né? Hoje, hoje tem templo? Tem. A gente vai no templo para se reunir, para louvar a Deus em unidade, para ouvir a palavra, mas Deus habita onde? Ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de mim, de você. Ele habita dentro de você e é assim que eu quero terminar essa reflexão. Gente, puxando tudo aqui a respeito de Êxodo. Começou com Deus chamando Moisés, dizendo: vou tirar meu povo da escravidão. Nós estávamos no pecado, esse é o paralelo. Nós estávamos no pecado e Deus nos resgatou da escravidão. E aí ele fez milagre em cima de milagre, em cima de milagre, em cima de milagre. E aí eles foram libertos dali, mas depois eles se viram num lugar difícil. Quando a gente vem para Jesus, o negócio não é mole, não. Não é mole, não. É difícil, há dificuldade. De repente, eles estavam entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho. Estavam ali presos, ai, 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 não tem o que fazer. Ele disse: é o seguinte, deixa comigo, eu vou abrir o mar. Eu vou abrir o mar. E sabe o quê? Ficava pensando assim, ficava, né? Se eu tivesse ali, tivesse visto o mar abrir, rapaz, nunca mais eu duvidava desse Deus. Nunca mais eu queria estar longe desse Deus. Mas sabe o quê? Ele está dentro de mim hoje. Ele faz milagre o tempo todo e eu me esqueço desse Deus. A gente se esquece.
A gente se esquece. Por isso, as tais disciplinas espirituais, elas não são leis e regras para serem cumpridas, elas são alavancas para acabar com a nossa dificuldade da gente se concentrar no Senhor. Eu queria desafiar você. Ah, sabe aquela hora de você leia, vou fazer essa boca de Deus. Leia os capítulos 35 a 40. Tenha paciência. Olha, eu vou dizer, eu não sou muito ligada em bordado, não, viu? Nem muito, nem pouco, pra falar a verdade. Mas eu tô pegando esse desafio para mim. Eu vou ler isso. E quando eu ler sobre o bordado do querubim, eu vou pensar assim: o que é que esse querubim está fazendo aqui? Lembra? O querubim remete ao Éden. Minha gente, na verdade, todo esse estudo, todas essas simbologias do tabernáculo remetem ao Éden, a terra santa, perfeita que Deus criou para o homem habitar. Está ali. Toda aquela receita vai ter isso, vai ter isso. Para quê? Para lavar, para fazer oferta de sangue, fazer oferta de incenso, cada detalhe. Vá lá e estude. A gente está na época perfeita para isso, a época da quaresma. Vamos fazer a nossa viagem pelo tabernáculo de Deus, que aponta para aquilo que foi realizado após a quaresma, que é a Páscoa, que é a, a morte e ressurreição do Filho amado de Deus, para mim e para você termos a nossa vida resgatada. Amém? Amém, minha gente. Vamos abrir aqui para vocês. Eu estou botando muito tempo hoje para nós conversarmos sobre isso. Eu gostaria realmente que você falasse alguma coisa para agradar o coração de Deus. Porque você vê toda a dedicação e fala de Moisés não adiantaram nada. Deus quer a nossa participação como igreja, como povo de Deus. Então vamos embora. Agora é com vocês. Bora lá. Cadê vocês? Oi, não consegui levantar a mão, mas vamos lá. Vamos embora. É realmente algo fantástico. Eu já botei aqui, escutar e ver os capítulos. Já vou, quando desligar aqui, eu já vou escutar tudinho. Olhe, eu vou dizer uma coisa, esse finalmente aqui é como se fosse a nuvem de glória entrando no meu coração. Essa é a sensação que eu estou tendo, sabe? Aquela coisa assim de uma presença sobrenatural, do crer que isso é real, que isso acontece, que isso a gente cultive nos nossos corações. E eu queria compartilhar um pedacinho só do comentário que tem aqui, que eu achei demais, que diz assim que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O objetivo de Deus, desde o início, não era somente libertar seu povo da escravidão, mas trazê-lo ao relacionamento profundo com ele. Gente, isso é demais. Como é que ele deu tantos detalhes para cada um deles, né? E aí ele termina dizendo assim: eles não eram mais escravos, agora eles estavam em condição de ser uma bênção para a terra, como Deus prometera a Abraão de geração em geração. Então, era fazer conscientizar essa presença, esse o amor, para a ter sentido a terra nova, ter sentido a terra prometida, ter sentido ser povo de Deus. Minha gente, dormir com isso hoje vai ser um grande início de semana da Bethel, que o povo está aí. A Tá gente vai chegando. encontrar um monte de coisa, dá certeza de quem somos. A verdade. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Deus Que a gente abençoe. possa vivenciar
Isso, né? É como diz, Deus, ele não vai ficar mais para trás, ele vai continuar, né, com essa nuvem, ele estaria sempre com ele, como você disse a Moisés. Anotei todos os pedacinhos, para se eu tiver dúvida, corre lá e vai ver. Isso, isso. Obrigada, obrigada. Amém, Foi amém. muito lindo mesmo. É uma Estou viagem, é uma emocionada. viagem. É, exatamente. Cadê vocês, minha gente? Cadê vocês? Ah, eu vou falar aqui, Kátia, Ixi, dizer vovó, também. para, que a vovó vai falar, a vovó Aninha, que não só era vovó de Marina, mas agora também de Benício. Fale, vovó. É, tô aqui no Corre, Corre, falar baixinho. Mas assim, uma coisa, eu fiquei, né, ouvindo, saindo e tudo, mas assim, tem coisas que pega você, assim. E para mim o que me pegou hoje foi o mais que suficiente. Essa palavra, assim, o povo está trazendo mais do que o suficiente. Isso me pegou, né? Porque, assim, os artesãos estavam ali trabalhando no santuário, o povo começou a trazer, né, as ofertas voluntariamente, sem ter um apelo e mais apelo e outro apelo, foi voluntariamente. E o que eles trouxeram foi mais que suficiente, né? A questão da E abundância. trazer, não traga mais. Não traga mais, sabe? Assim, eu fico pensando, né? Eu trabalho com metas, com vendas, é tipo meu gestor chegar para mim e dizer assim, para de vender, não vende mais, Não tem mais, não tem mais não nada para vende mais, dar. já extrapolou. Então, e com Deus é assim, olha, eu tenho mais do que suficiente para você. Aquilo que a gente às vezes limita, né? Como não, eu tenho isso, é pouco, eu tenho isso aqui, é pouco. Olha, sem medo, oferta, né? Sem medo, assim, a gente ter essa coisa de ofertar, de ser generoso, sem medo, né? Sem receio, porque Deus, ele tem mais do que suficiente para nós, assim. Esse mais do que suficiente para mim pegou hoje. E também no sentido de o que é que a gente está fazendo, né? O que é que a gente tem feito? A gente tem trazido ali aquilo que é necessário para que haja o mais que suficiente na vida do outro, né? Sim, foi bem forte isso aí para mim hoje. Verdade, Aninha, muito importante, muito importante. Povo de Deus, abre a boca. Povo de Deus, abre essa boca. Deus Eu falar. quer. Vai lá, lá. Ah, Então, pronto. para mim, o que tocou muito assim foi a questão do processo, né? Ele foi pedindo, foi ordenando, foi dizendo como era, que era para ser feito, né? E as pessoas foram em obediência, crescendo, crescendo para atender a tudo que Deus tinha pedido, né? E aí, e no fim, esse fechamento de que a obra foi cumprida, né? E a satisfação do Senhor derramada a sua presença, a alegria, né? De poder concluir. Então, assim, pegou muito para mim, assim, nessa reflexão de hoje. Como o processo ele vai nos posicionando, né? A obediência vai realmente sendo transformadora e que a gente possa, né? Ir concluindo tudo que o Senhor vai derramando sobre nós. Amém. Obrigada. Perfeito, Lala. A gente vai se alinhando, né? Com aquilo que Deus deseja. E aí, o coração dele, eu fico pensando nesse Deus assim, né? Ah, meus E filhos as fizeram o que coisas, eu queria. né, as transformações acontecendo. E é Exato. tanto que para as pessoas verem, ele faz o que for preciso. Né? Até transformar o físico, ele vai permitindo, como é o meu caso. É. Amém. Bora, Mabel. Deu errado aqui. Pronto. Assim, esse versículo do 35:30, né? Esse bloquinho aqui, os artesãos do tabernáculo, é um versículo que Deus falou no meu coração muito tempo lá Me atrás, sabe? lembrei. É, e tá muito
hoje está bem presente, assim, porque estou vivendo tudo isso agora, né? Começando a construir aquilo que Deus falou há muito tempo atrás. Agora está começando a construção disso fisicamente, de forma mais concreta. E é isso, sabe? Quando a gente começa a colocar, que lá atrás foi justamente isso, eu me coloquei assim, Deus, quais são os dons que tu queres, os dons que tu me deu, tudo isso para usar para ti, né? Para poder usar, não só para mim, mas usar também para alcançar pessoas, para te honrar, para te glorificar. Então, assim, é, Deus tem demora, né? Como Moisés, né? Não foi novinho, ele não começou cedinho, né? Já começou, né? Deus botou no caminho, demorou, preparou, demora. Mas quando você está colocando dentro de Deus tudo, né? Se coloca dentro de Deus, ele vai direcionando no tempo certo, da forma certa. Mesmo que você não consiga enxergar, eu continuo não enxergando o como vai ser, mas a gente vai fazendo, né? Passinho por Agradecendo. passinho, né? Colocando diante de Deus. E tá, né? É isso, assim. Eu sempre digo, é buscar de Deus aquilo que Ele quer, porque a melhor coisa a melhor coisa para a gente é estar no centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar que a gente tem que estar, né? É buscar isso, assim, mesmo que a gente não entenda, mesmo que as pessoas não entendam, mas que a gente possa estar buscando cada dia, né, o que Deus quer para a nossa vida e que tudo seja feito para Ele, né, para honrar Ele, né, para glorificar Ele, para alcançar novas pessoas, né, fazer aquilo que Jesus nos mandou, né, o ide, né, ide, pregai a toda criatura, onde quer que, né, e é novamente o mesmo versículo também que Deus tem me dado há muitos anos, quinta-feira de novo, assim, ele vive na minha, vindo para mim, né, que Deus, né, Josué, né? Não te mandei eu, estarei contigo onde quer que tu fores. Então, é isso, né? Quando Deus manda, a gente vai, Vai, ele vai sabendo que junto. ele vai estar com a gente. É Ele isso. vai junto. Faz tudo. Aleluia, isso mesmo. Quem mais? Vamos lá. Paulo Stefanello. Paulo, será que você tem um dom de administração, amigo? Será? Eu fico pensando, não sei, não sei. Olá, bom dia, Ah, bom dia. tudo bom? É realmente essa questão ali que foi falado ali de derramar, de não poder mais receber, ele toca, mas eu vejo que Deus vai dando na medida certa, sabe? E, eita, peraí que o cachorro... Chloe também quer participar aqui, o cachorro latiu. Ah, Deus o fez. Foi. Mas não ensinou ele a falar. Mas eu vejo realmente a questão de quando foi falado ali de apaga a luz, ficar no escuro, sabe? Me chamou bem a atenção essa parte de que nós somos luz e é muito bom essa liberdade em Cristo. Às vezes as pessoas vêm e confundem a questão da liberdade, sabe? E a gente ter tudo às claras, ter uma vida transparente, como a gente vê as pessoas crescendo nessa com essa liberdade em Cristo, de ser essa parte de estar tudo às claras, ter tudo no claro, sabe? Se de repente uma pessoa vai louvar adorando, vai louvar dançando, eu acho é uma transformação em mim muito bom de não me sentir cobrado por não dançar e tal, e também de não ver uma manifestação do Espírito Santo assustado, de ver algo natural, normal, e, e ver isso, o que a gente faz de repente no templo por algum momento, que por algo foi direcionado para apagar a luz, ou foi direcionado para deixar a luz acesa. Em mim, eu acho isso daí muito bom, de estar transformado e ver que a gente adora a Deus, ou no claro, ou no escuro, né? Isso. Mas a E eu ideia de que espero... você não precisa, o que eu falo, eu tentei falar foi assim, você não precisa apagar a luz Não, para exatamente adorar a não, Deus. não, não, Precisa. exatamente não precisa. É na luz, olhando E para o sol. Aqui, ele
ele bota luz em você e mais assim, aquele momento ali, muitas vezes é uma emoção, muitas vezes é emoção, aí tem aquele ditado, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus, não está na Bíblia. Não está na Bíblia, de jeito nenhum, mas o importante é em que você se transforma, né? A gente olha aquele povo que estava ali na luz, olhando para um bezerro de ouro e fazendo tudo de ruim, né? Tudo de ruim, e aí, de repente, esse mesmo povo chega e espanta o pessoal, dizendo: Eu vou trazer muito mais aqui, muito mais aqui. Enfim, minha gente, estamos chegando à hora. Se você quiser dizer alguma coisa, diga agora, senão a gente vem dizer assim: não fale mais, não fale mais. Cadê vocês? Olha Deus cutucando o seu coração. E uma, Diz, e Paulo. uma das coisas, oi, e uma das coisas que me veio assim realmente com relação à igreja, ao templo onde nós estamos ali, foi falado de administrar, é justamente para que as pessoas cheguem cada vez mais num local mais agradável, sabe? Eu acho que a gente tem que ter sempre o foco em Cristo, mas de repente as pessoas olham para o lado, para outras coisas, né? Mas então que a gente tenha sempre um local muito agradável para que cada vez mais as pessoas deixem de olhar para o lado e olhem para Cristo, mesmo dentro do templo. Isso. Eu digo assim, ó, eu tô doida para ouvir. Ó, Paulo, pastor, diga ao povo que traga mais nada não. Sabe aquele pessoal que se levantou e foi falar com Moisés? Diga ao povo que traga mais nada não, porque o ar-condicionado, tá todo mundo reclamando que tá gelado, a gente tem que baixar. Olha, as cortinas tudo perfeita. Olha, o estacionamento ali, não sei o quê. Olha, você quer tudo. Ó, damos tudo. Vai melhorar muito mais. Vai melhorar em nome de Jesus. Ai, Jesus, que vocês se inspirem aí, pastorzão, com você agora, vai fechar Êxodo. Eita, ele está em trânsito, é? Para que entre. Ai. Larissa Bom já dia, entrou e caiu pessoal. várias vezes. Diga, É, pastor. eu tô exatamente, tava saindo de... Ué, tá cortando, só para você saber, tá cortando, hein? Vou fechar meu áudio aqui. Oi, oi, tá ouvindo? Sim, Bom, eu tô chegando na garagem Não, agora não, não, aqui, tá chegando, vá tá, pra chegando. sair de Chegue, casa, aí, chegue. então, bom. Tá ruim ainda. Oi, oi, tá me Não, ouvindo? cortou tudo agora ultimamente. E agora? Tá tremendo. Fica assim. E agora? Fica assim. É, Quase. eu tô pra fora. Opa. Bem, melhorou sim. Tá me bastante. ouvindo bem? Ah, muito bom, saí da garagem. Bom, gente, olha, maravilha, esse estudo de hoje, muito bom. E quando o Cádio estava falando aí, o negócio da expectativa de dizer, para não precisar trazer mais nada, isso a gente vivenciou algo semelhante a isso naquela época do, daquela cheia lá no Rio No Grande Rio do Grande do Sul. Sul, eu me lembro. Aquilo foi realmente assim um mover geral e precisou muitas vezes dizer, olha, pelo amor de Deus, roupa mais não, olha, a comida mais não, porque não cabe no avião. Só pode agora se for tal coisa. Então tinha que ser Pix agora. Então não pode isso, não pode aquilo, porque foi exatamente isso, um grande mover de generosidade, né? Um grande mover de participação. Olha, como é que você quer que eu continue falando, mostrando, hein? Colocando o Léo aqui agora de frente de mim? Aí parou, acabou agora. Gente, desculpa, mas não tem mais nada para falar, não. Agora, né? Agora não tem mais nada para falar, Mas só se garante. né, Léo? Por favor, por favor. Ih, Léo. Até abrir a câmera aqui para ele ver. Ai, que fofo. Léo fazendo, apegando-se. Muito bem, Léo. Tem que se apegar à escritura desde cedo.
É, vai se apegando à escritura aí. Ah, Vó, vó, vem aqui no banheiro, pai. Foi, olha, aqui. Ele tá Bom, olhando vamos orar, tudo. gente. Vamos Vai, orar. pastor, vai, pastor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, colocamos, Senhor Deus, o dia de hoje na tua presença, na certeza, Pai, de que é o teu cuidado que nos sustenta e possamos, Pai, desenvolver o nosso coração de acordo com a tua vontade. Sim, Pai, é pela tua presença, a tua presença que tu tens trabalhado desde aquele tempo até os dias de hoje, é tudo que tu queres, é que estejamos na tua presença, vivenciando a tua presença, Pai, mais do que simplesmente um cumprimento de regras, nós queremos ter, Pai, desfrutar da tua presença e do teu cuidado. Dai-nos, Senhor Deus, o viver essa realidade para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. gente. Ótimo Amém, até domingo mais para tarde, nós. hein? Deus abençoe. Na Beijo, Amém. missão, até turma. mais tarde. Tchau, Léo. Tchau, bom Tchau. domingo. Ó, vovô, ó, vovô. Tchau.